No meu caso, olha, por acaso é uma coisa que eu acho que muitas pessoas queer sentiram ou sentem, que é quem foi aquela pessoa que tu viste algures e que te disse que tu podias ser quem és. E às vezes basta isto, basta alguém existir, basta veres essa pessoa na rua de vez em quando e pensas, olha, realmente é possível ser assim, é possível ter uma vida normal e ser, sei lá, uma pessoa trans, uma pessoa não binária, ou seja o que for. E isso só já é incrível. E houve pessoas que fizeram, que foram esse, entre aspas, esse modelo, não é? De possibilidade para mim. E eu sei que também sou para outras pessoas, porque me o dizem e porque me apercebo disso. Mas pá, é horrível dizer isto, mas assim então faço mais do que a minha obrigação. Às vezes não estou sequer a fazer nada, estou só a existir e basta existir. Basta existir para sermos exemplo, por vezes, Sim. não é? Para seres exemplo, para Exato. outras pessoas perceberem que podem existir também como Claro. são. É por isso que é importante A visibilidade. a visibilidade. É importante haver palavras, é importante não escondermos certas palavras, claro. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Nestas semanas de tanto ruído e soundbites ditos nas televisões, nas rádios e nas feiras do país, depois de nova queda do governo e de mais uma campanha marcada por poucas ideias e mais ataques e contra-ataques, fanicos e fernicoques, gracinhas e graçolas para a eleição de quem é o candidato mais cool, mais moderno e mais carismático para estas próximas legislativas, o que é que não foi suficientemente discutido e refletido sobre o que vai mal e é urgente melhorar e mudar no país? Quais são os grandes desafios do futuro? Que muros estão por deitar abaixo e que pontes importa criar ou estimular para diálogos mais inteligentes e menos crispados e polarizados no espaço público? E já agora, o que é mais útil e relevante ter em conta na hora de votar? O que é certo é que entre bailaricos, arruadas e infâmias, o ódio, o preconceito e a mentira contra as minorias do costume parecem continuar a colher likes e votos. Qual o antídoto para este veneno que corrói a democracia? Desta vez, trago para aqui um convidado que é ele próprio um corpo político, porque representa um mundo diverso sobre o qual nunca se fala nessas tais arenas de campanha. Ele é todo poesia, com um lápis sempre afiado para garantir mais liberdade e inclusão para todas as pessoas. Passaram 7 anos desde a última vez que falei com ele neste mesmo podcast. Não nos conhecíamos bem nessa altura e depois disso ficámos amigos. Mas quando digo amigos, é amigos mesmo. Daqueles especiais que frequentam a casa um do outro, que partilham as maiores dores e alegrias, que se zangam e fazem declarações de amor. Porque, como bem sabemos, a amizade, a verdadeira amizade, também é amor. E traz um conhecimento mais profundo do outro, das suas glórias e seus avessos, feridas e contradições. Ele está sempre a surpreender-me e assunto para discutirmos nunca nos falta, o que é sempre valioso para uma conversa. Falo do poeta, dramaturgo e artista plástico André de Cedeiro, que tem muitos outros talentos por revelar, como o de confeccionar soberbos doces alentejanos, ser hábil na bricolagem que envolve Black & Decker, estar sempre a aprender coisas novas, como a sua recente panca, por fazer os melhores sabões caseiros a partir de óleo alimentar. E pasmem-se, André tem o talento particular de fazer de sereia como ninguém, abanando as pernas juntinhas no sofá como se fosse uma cauda. Agora pensem.
E é fascinante a forma como faz nascer figuras muito expressivas nas folhas de papel das mesas dos restaurantes, obras errantes e virtuosas que dão sempre vontade de arrancar e levar à socapa para casa na altura de pedir a conta. Mesmo quando esses rabiscos se misturam com as nódoas da manteiga e do azeite. Conversar com um amigo num espaço como este é sempre tramado, porque a vertigem parece-nos ainda maior. E a proximidade e intimidade aumenta, de alguma forma, à altura do salto e da vulnerabilidade. A de ambos. Vamos assumi-la e tentar tirar partido dela, para irmos além da superfície. São muitas as mudanças que marcam o caminho do André, pessoais e profissionais. Momentos de revelação e de maior encontro consigo. Não há solidão comparável há de vivermos longe de nós, escreveu André de Cedeiro um dia. E ele tem sido muito bravo e inspirador até, neste seu caminho de autodescoberta e de afirmação da sua identidade. E tem contado tantas vezes a sua história e regressado ao que ficou lá atrás, porque sabe bem que o que não se conhece, o que não se nomeia, não tem lugar, não tem corpo no imaginário dos outros e abre mais espaço para o preconceito e o medo do desconhecido. No princípio, foi o verbo transbordar. Esta frase é outro poema haiku do André que diz muito sobre si. Há muito que ele transborda e que se cumpre por inteiro, para fora das margens estreitas das caixas de género que nunca serviram para ele. E André tem também transbordado de forma notável para os mais variados caminhos profissionais, o que reforça a ideia de que já viveu várias vidas numa só vida. E que, como todos nós, é uma metamorfose ambulante. Como olha hoje, André, para este seu caminho? Volto a mais um poema seu para tentar responder. Deus entra à frente e abre as janelas do mundo. Fiquem à vontade. Isto é tudo novo. A única coisa antiga, que está cá desde sempre, é a mudança. André é licenciado e mestre em pintura e em psicologia. Publicou 8 livros de poesia em Portugal, Brasil, Colômbia e Espanha, entre os quais O Número de Strahler, edição do lado esquerdo, ou A Axila de Egon Schiele, da Porta Editora. Um livro que reúne boa parte da sua obra poética, recomendado pelo Plano Nacional de Leitura. André tem poemas publicados em mais de 30 revistas e antologias e, além disso, é consultor e formador em linguagem inclusiva e diversidade e inclusão de género e foi orador em dezenas de debates, conversas e conferências, partilhando a sua experiência como pessoa trans pela visibilidade e direitos das pessoas LGBTQIA+. Noutros palcos, o teatro passou a ser, nos últimos anos, um dos seus principais lugares de escrita e criação. Enquanto dramaturgo, André já escreveu para os espetáculos Joyeux Anniversaire, como é que dizes? É assim. É assim mesmo. Desfazer, O Ensaio, O Sonho e este ano assina mais 3 peças. E são elas O Lago dos Cisnes, com texto seu e direção de Daniel Gurjão, que reescreve o cânon e uma ideia de belo, de gracioso, de cisne, trazendo para a cena todos os tipos de corpos e que pode ser visto em breve no pequeno auditório do CCB de 27 a 29 de maio. Depois estreará o espetáculo Começar Tudo Outra Vez, também com texto seu e criação de Raquel André e Tonan Quito, que estará na Culturgest de 25 a 28 de junho. A premissa desta peça é igualmente forte. Fala-se de nascimentos, de morte, de nacionalidade, de políticas de natalidade e imigração. Mas vou deixar que seja o André a explicar esta criação. E mais à frente assina a peça Trote Torto, da Associação Malvada, em que se convoca o gesto artístico como lugar de humanidade, imperfeito, sensível e radicalmente livre. Maravilhoso. Bom, apesar desta introdução já ir longa, nela não cabem as tantas outras coisas que o André está a fazer, até como ator no teatro e cinema. Gostava de saber que multivitamínico anda ele a tomar, porque quer tomar o mesmo. Vamos ver até onde é que vai esta nossa conversa. É na sala de podcasts do Expresso, onde estamos agora. Olá, André de Cedeiro. Bem-vindo, bem regressado ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo.
já fiquei, já chorei, já tudo, enfim. Obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite, que já me tinhas feito, já me vens fazendo este convite há mais tempo. Eu digo sempre, quando eu estiver a fazer alguma coisa, eu converso contigo. E Pronto, agora, a verdade é que estás soterrado de coisas incríveis. agora que não tenho tempo, É que arranjaste este tempo. Vamos já estar juntos? Bora. 7 segundos é quanto basta para criar a primeira impressão. E é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre. Como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo. As sensações, os detalhes, as possibilidades. Ou como o instante em que vir pela primeira vez o DS7 Edition France, forjado na mais pura elegância francesa. Como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto, com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova Edition France em dsautomobile.pt. Bastam 7 segundos. Vida tão cheia e com tanta coisa. Quando falámos há 7 anos, a tua vida estava bastante diferente. Estavas em psicologia. E eu lanço-te o bordão brasileiro para arrumarmos a conversa. Quem és tu na fila do pão? Ou seja, como é que te apresentas em 2 linhas atualmente? Bem, em termos profissionais, eu costumo dizer que sou poeta dramaturgo, mas isso é o que nós fazemos é o nosso trabalho. Quer dizer, ser poeta não é bem. Ser poeta é uma coisa que vem agarrada à pele. Sim. É aquilo que fazemos para, na verdade, para sobreviver de outra maneira. Não tanto a sobrevivência do trabalho, não é? Que nos permite viver, mas uma sobrevivência emocional e se calhar uma vida. Se calhar para viver, mas eu digo sobreviver porque às vezes passo mal. Eu ultimamente passo mal quando não tenho tempo para me dedicar a essa vida mais interior que se expressa através da poesia. E sim, estavas a perguntar pelo multivitamínico e na verdade esse multivitamínico é aquilo que me está a faltar, que é esse tempo para mergulhar em mim com mais calma e para escrever pequenos poemas que na verdade exigem muito mais do que um pequeno tempo. E esse lugar onde mora a tua poesia, quando mergulhas em ti, tem sido, ao longo do tempo, o fósforo na escuridão, a tua bússola? Sim. Durante muito tempo eu achava não, porque isto está tudo ligado, que precisava das artes plásticas para viver, não é? E que eram elas essa luz, e na verdade neste momento o que tenho percebido é que essa luz pode ter muitas formas, mas tem a ver com um virar para dentro, um olhar para dentro e expressar, e essa expressão pode ser de muitas formas. Se calhar se eu soubesse tocar um instrumento a música satisfazia-me, não é? E a poesia é na verdade uma coisa que temos à mão e que é mesmo simples, exige pouco, mas exige essa disponibilidade de tempo, de introversão, mas basta um lápis e um papel, não é? Nasce-se poeta? É tal coisa, eu acho que não, acho que aquilo que nos faz tornar poetas é aquilo que nos faz tornar cantores ou músicos ou artistas plásticos ou qualquer outra coisa. É a necessidade de expressão que existe em todos os seres humanos. Eu acredito mesmo nisto, que toda a gente tem essa necessidade e essa possibilidade de criação em potência, e que algumas pessoas a exploram ou têm mais necessidade, na verdade, se calhar, mas toda a gente tem essa potência, esse potencial. Mas há quem tenha mais matéria para isso, um olhar mais poético. Sim, se é? calhar mais mundo, necessidade. Mas eu não vejo neste momento o que eu estou a descobrir em mim. Estavas a falar que somos sempre seres em mudança e eu estou sempre a fazer descobertas. O que estou a descobrir em mim é que isso não é muito diferente do que faz uma pessoa que gosta de jardinar e que perde o tempo, perde-se no tempo, não é? Perde o tempo, que se deixa ir numa tarde inteira a cuidar de um jardim. É muito semelhante à pessoa que se deixa ir a pensar em frases, em palavras,
numa escrita, ou que se deixa levar pelo tempo a criar uma melodia. Não é muito diferente. Há uma pessoa que gosta de cozinhar e que também... Ou seja, o que está subjacente a todos estes atos criativos é esta necessidade de fazer, que é uma essência do ser humano. Fazer e criar. De criar. Sim, é um fazer... Mas é um fazer mais vasto. É o que coloca a poesia num lugar especial, ou a música num lugar especial, ou no cinema num lugar especial, é a cultura. E é uma coisa que nós fizemos em cima dessa necessidade de fazer. É uma coisa que as sociedades, que determinadas comunidades valorizam. Se calhar outra sociedade valorizaria outra coisa. E falas dos pódios, onde se colocam exato. os poetas como pessoas acima. Exato. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, não é? É muito bom acreditar nisso quando se é poeta. Mas eu cada vez tenho mais essa percepção. É uma coisa minha, não estou a dizer que se devia alterar a percepção que o mundo tem dessas coisas, mas eu sinto que essas criações humanas estão ao mesmo nível. Não vale a pena endeusar, não é, sim, não ou vale, mitificar, não vale. Romantizar o que é um poeta ou a poesia. Ou então devíamos valorizar mais as outras criações humanas. Exato. Colocando também nos seus próprios pódios. Claro. Muito bem. Como eu disse, tu já tiveste várias fases profissionais e descobertas e redescobertas, pessoais e profissionais, e eu lanço-te já a pergunta, se sentes que já viveste várias vidas nesta vida. Totalmente. E às vezes esqueço-me. Então. eu às vezes esqueço-me, às vezes vou arrumar as minhas coisas e descobri que já fiz tanta coisa, e como é que eu me esqueço disto, e tantas vezes penso que não consigo fazer nada, ou que já não consigo escrever, ou que estou bloqueado e que vai ser assim para sempre. E vejo que já tive muitas coisas que foram importantes para mim em determinadas alturas, e às quais eu mudei totalmente, porque estavas aí a falar de algumas coisas, sei lá, quando estava a estudar psicologia e quando comecei a trabalhar nessa área, eu estava totalmente aí, e foi mais ou menos quando me entrevistaste, se calhar, sim. Estavas a terminar o curso, bem me lembro. Sim, mas um mestrado. Estava a apostar tudo. E sim, vivi sempre assim, a apostar tudo naquilo que para mim era válido naquela altura. Mas olhando para trás, pelo retrovisor, são muitas vidas. São muitas vidas e muitos teus eus. E muitos meus eus. Que nunca sei quando começam e quando acabam. Eu, por exemplo, sinto neste momento, estou numa fase dessas de transição, que já não é tão óbvia como outras transições minhas, mas sinto que estou a repensar, a estabelecer novas prioridades, e é cíclico. De vez em quando chega um ponto em que penso, olha, o que é que eu tenho feito e o que é que eu quero fazer no futuro? O que é que podes partilhar sobre esta transição que está a acontecer agora contigo? Esta minha compreensão, ou entendimento, ou crença de que essas formas de expressão estão ao mesmo nível, faz-me pensar que se calhar gostava de ter mais tempo para outras formas de expressão. O tempo. E principalmente gostava de ter mais tempo. Pois é isso. Mas o tempo é uma coisa que se faz e que se guarda, e não vale a pena estar-me a queixar, não é? Quando a culpa é toda minha. E é uma conversa complexa, porque tu estás com muitos desafios interessantíssimos em vários terrenos, nomeadamente o teatro, já lá vamos, na poesia de vez em quando e também muitas vezes. Isso é tudo muito estimulante e só se consegue fazer bem por inteiro, entregando o corpo todo a isso. O tempo são áreas de criação que devoram o tempo também. Exato, não é? Exato. Mas eu tenho esse problema que eu penso, agora vou calmar, tenho estes 3 projetos em mão, vou dedicar-me só a isto. E depois vem alguém com uma ideia, André, olha, e se tu entrasses aqui a fazer não sei o quê? Eu sou daquelas pessoas que adoram um desafio. Tipo, propõe-me uma coisa que eu não sei fazer e eu digo, olha, e se eu experimentasse fazer isto? Isso é um pouco a história da tua vida. Ir atrás do Vou que atrás do que estimula. aparece ali uma coisa e eu digo, olha, e se experimentar? Porque só tenho esta, não é? Só tenho esta vida e quero aproveitar ao máximo. ao máximo. Experimentando. E o meu aproveitar ao máximo, para outras pessoas serão outras coisas. Para mim é experimentar fazer coisas, porque eu sou uma pessoa que faz coisas.
E que anda a fazer muito, lá está, o multivitamínico, não é? E tens-te reinventado tanto, isso fascina-me muito, aliás, falamos muito sobre isso, a tua capacidade de reinventares e enfim, e de te fazeres tão bem ao mergulhares em áreas onde não tinhas esse hábito, como é o caso da dramaturgia, mas já lá vamos. E quero olhar agora um pouco mais para a atualidade, para depois nos dedicarmos à poesia e outras criações. Neste ano tão forte em eleições políticas, eu quero falar de ti também enquanto corpo político, que representa uma série de lutas e causas sociais identitárias. Pergunto-te com que espírito assistes a estas várias eleições e mudanças no país e no mundo? Com apreensão. Não tenho grandes... este silêncio. Não tenho grande esperança de que os resultados destas eleições sejam assim uma coisa que me ilumine ou que me traga bem-estar ou harmonia. Nas últimas eleições foram um choque para mim. Os 50 deputados novos de extrema-direita no Parlamento são assustadores para mim, porque sendo que o meu corpo não é bem recebido por aquele tipo de pessoas, é claro que é preocupante. E agora não tenho grandes esperanças, mas eu ao mesmo tempo estou muito... Eu acho que vai haver grandes mudanças na política portuguesa. Então, estou a sentir. que mudanças antevês? Antevejo que... a sério... é terrível fazer Mas... a astrologia assim. Mas sinto que o facto de não quanto a mim, não há grandes figuras à frente de alguns partidos que costumavam ter grandes figuras. Isso fala-se muito da falta de carisma. Sim, não é só carisma, é mesmo propostas, ideias, de ideias facto, fortes. Não há, está tudo a jogar um pouco pelo seguro, sinto eu. E isso vai fazer com que algumas figuras de partidos que não têm tido tanto relevo, se calhar subam um bocadinho ou tenham mais protagonismo. Parece estar a acontecer já nestas eleições. E acho que vai trazer surpresas, vai agitar um bocadinho as águas e trazer ao de cima, se calhar, figuras que podem ser até interessantes. E, portanto, antevês também boas mudanças, não é só um olhar... Antevejo boas e más mudanças, mas acho que temos de olhar também para as boas. Todas estas mudanças que estão a acontecer no mundo e que são preocupantes e de que tu falaste de certa forma, são tão assustadoras para mim que eu de momento tento não estar a par de tudo. Porque há um problema quando estamos a par de tudo, que é vivermos realmente muito mal, quando somos um corpo em perigo. Fala-me disso, do que é ser um corpo em perigo, para quem nos escuta. Por exemplo, desde que a política americana, desde que o Trump ganhou as eleições, logo naquela semana em que ganhou as eleições, foram das primeiras ações políticas que ele teve, foi... criar políticas que iam prejudicar pessoas trans. E saíam notícias, porque tudo isto é estratégico, não é? Saíam notícias quase diariamente de ações anti-pessoas trans, anti-mulheres, medidas mesmo, não é? Sim, medidas, leis, etc. E anti-inclusão, e anti-diversidade, e anti-imigração e tudo isso. Ataques mesmo às universidades e instituições. Exato, não é? e à ciência. Sim, à ciência. E isto saía em base diária. E para quem está, como eu, a tentar estar informado sobre aquelas questões, ser bombardeado todos os dias com algo que é assustador e que mete medo e que influencia diretamente a política do mundo inteiro, é realmente devastador. E isso fez-me, mas meses depois, não é? Tentar não estar sempre a absorver aquelas notícias que são realmente muito perturbadoras e que estavam realmente a causar um mal-estar, porque não posso fazer nada, porque são ondas gigantescas e que são
são ondas que se alimentam de milhões de dólares. De Pois. pessoas que injetam dinheiro neste tipo de propaganda. E que eu enquanto pessoa que está aqui, não posso fazer muito a esse nível. Mas tu tens feito muito, nomeadamente enquanto consultor e formador em linguagem inclusiva e diversidade e inclusão de género, sim, não é? mas com pessoas tão perto de mim, não Claro, é? mas Sim. fala-me disso, não é? Porque tens tomado o pulso de grupos, de trabalhadores em empresas, de pessoas em empresas que pedem formação para as pessoas funcionárias. Tu e a Laura Falésia, a tua Sim, companheira, têm andado um pouco pelo país a falar destes temas, medindo o pulso no terreno, para além do que leem. Acham e achas que o país, ou cada vez mais pessoas, estão com um espírito mais aberto e inclusivo para a diversidade, ou achas que há esse retrocesso um bocadinho contagiado por estas ondas do mundo? O que nós temos estado a perceber é que esse retrocesso existe a nível político e mediático. E contagia as mentalidades da O que é que população? acontece nas empresas? Elas querem agradar e querem estar de bem com o poder político, como é óbvio. Mas na prática, dentro das empresas, é muito importante que as pessoas se sintam bem. E a verdade é que há uma força de trabalho que é diversa. Não vamos ignorar isso. As pessoas são todas existem, as pessoas não é? existem e estão a trabalhar em todos os níveis de hierarquias em empresas de todo o mundo. E é preciso que elas se sintam bem nas empresas e que não se vão embora, porque elas têm valor, não é? E então uma das coisas que está a acontecer nos Estados Unidos, que estão a viver isto de uma maneira mais intensa, é: ok, nós fingimos que não temos políticas não é? De diversidade, equidade e inclusão, mas na prática como é que nós as podemos ter sem que passe para fora que nós as temos? Um apagamento. É um apagamento, mas um apagamento continua a ser grave. É assim, mesmo que no fundo continue a haver uma preocupação com o bem-estar de todas as pessoas dentro de uma organização, esse apagamento também é grave, porque é a tal coisa que também disseste na introdução, das palavras que não são ditas e que se tornam, ao fim de algum tempo, conceitos inexistentes. Ou seja, é grave. E quando esses conceitos, essas identidades não são nomeadas, abre espaço para o quê? Para a ignorância, para que se pense que essas pessoas nunca existiram. Para o não é? preconceito Para o também. preconceito, como é óbvio, e com tudo o que vem atrás. É uma cadeia de terror, na verdade. Não é? Mas há um trabalho que foi feito durante dezenas de anos, de forma a trazer para o conhecimento das pessoas realidades de pessoas que estão ali ao lado, mas que elas não conhecem, e que se está a perder, não é? E volto à pergunta, tomando o pulso nestas várias estas formações que têm feito, qual é o feedback? As pessoas estão cada vez mais abertas a estes temas, ou há ainda muita resistência? Há de tudo. Há pessoas que na primeira sessão, imagina, estão super pouco receptivas e estão o tempo todo de braços cruzados, numa postura muito fechada, ou que se calhar fazem uma pergunta que até parece um bocado, não sei, de quem não pensou muito no assunto, e que na sessão seguinte já partilham imenso e já falam da sobrinha que é lésbica e de que nunca tinham percebido que determinada pessoa podia estar a sofrer com algumas coisas que são ditas. Ou seja, há pessoas que evoluem muito rápido ou que ficam... Às vezes o que acontece é as pessoas até têm uma atitude para elas positiva, mas quando o ambiente de uma organização não é aberto a essa diversidade, elas escondem isso. Elas escondem. E esconder isso, esconder partes da vida, às vezes da vida pessoal, às vezes da vida familiar, é uma coisa terrível. É uma coisa que faz com que as pessoas não estejam a viver a 100%, não estejam inteiras no seu trabalho. E as pessoas às vezes dizem: mas o que é que interessa a pessoa ter de dizer no trabalho que é casada com um homem é casado com um homem, ou que uma mulher é casada com uma mulher, ou que determinada pessoa é trans, etc. O que é que isso interessa? Não interessa, mas na verdade... É a grande questão, que há muitas pessoas na verdade, não quero saber disso, para que é que eu quero saber disso? Mas na verdade, todas as outras pessoas estão a dizer constantemente que são hetero ou que são cis.
e não notam, porque isso é o considerado normal. E Podem afirmá-lo, podem celebrá-lo. das maneiras mais indiretas. Às vezes pode ser só dizer, uma mulher, supomos, dizer, este fim de semana fui com o meu marido à praia e foi ótimo, tivemos uma esplanada, não sei o quê. Uma coisa banal, é considerado uma conversa banal. Ninguém percebe, se não pensar um bocadinho no assunto, que aquela pessoa está a dizer que tem uma relação hetero. Certo? Claro. Se for uma mulher a dizer, este fim de semana fui com a minha namorada ou fui com a minha esposa à praia e não sei o quê, aí as pessoas dizem, calma, não precisas dizer que és lésbica. Mas espera, é exatamente a mesma situação. Aquela ideia é entre quatro paredes, é entre vocês. Essa cultura ainda existe. Claro não é? que existe, sim. Pois. Eu quero trazer também para aqui esta medida do governo de Montenegro de retirar o guia Direito a Ser, criado na altura do governo de Costa, e de dizer, já ter afirmado que quer libertar a disciplina de cidadania do que considera ser, entre aspas, amarras ideológicas, e quer proibir ou retirar o que chama de ideologia de género. Que é uma coisa que não existe, sim. O que é que achas disto? Esse documento era um documento anti-bullying. Anti-violência? Era anti-bullying na escola. Portanto, é disto que estamos a falar. Agora, a razão do bullying, sim, era em razão da identidade de género ou da orientação sexual. Porque isso existe. Porque essas pessoas são alvo de bullying por causa disso. Agora, não venham dizer que é sobre ideologia de género, não. É um documento anti-bullying. Eram medidas protetoras de jovens e crianças LGBTQIA+, que sofriam violência, e era para promover mais igualdade e sensibilizar a população escolar da diversidade. Mas eu digo-te uma coisa, eu conheço esse documento. A Laura, na altura em que ele foi proibido, partilhou nas redes, no Instagram dela, para que as pessoas soubessem o que é que estava a ser proibido. E é assim, qualquer pessoa que tenha olhado para ali, e eu acredito que ministros não tenham decidido retirar qualquer coisa sem ter olhado para ali, qualquer pessoa percebia que aquilo é um documento anti-bullying. Portanto, ou seja, as pessoas são muito tolas e não perceberam, e nesse caso é gravíssimo, porque temos pessoas sem capacidade de leitura a governar, ou então são pessoas que estão a tentar manipular a opinião pública e a receber votos de pessoas que são ignorantes também, usando essa tática. É uma disciplina que promove a tolerância e a não discriminação, e tem temáticas que contribuem para a plena formação humanística dos alunos e alunas, não é? Claro. E é isto que está em causa. Ao se retirar e ao se esvaziar esta disciplina, o que é que se provoca nas crianças e jovens LGBTQIA+, no espaço escolar? Olha, Bernardo, eu e a Laura somos muitas vezes convidados a ir a escolas, falar diretamente com alunos e alunas e com professores e professoras. Bastantes vezes. E geralmente o assunto é, nós não sabemos lidar, não sabemos comunicar, nem sequer sabemos de que é que os alunos estão a falar, de que é que estas crianças ou jovens estão a falar. Ou seja, para tu conseguires dar aulas e estabelecer um bom ambiente na escola, tu tens de perceber de que é que os jovens estão a falar. Os próprios professores e professoras não sabem às vezes. Também não conseguem dar bem aquela disciplina de certa forma às vezes. E chamam-nos. E chamam-nos porquê? Porque há um problema. Há um problema ali. Chamam-vos a vocês. A nós, sim. Porque há um problema. Há um problema do quê? De não perceber... Não perceberem de que é que se trata. As pessoas têm uma ignorância impressionante em relação a estes temas, mas impressionante. Falas dos professores, professoras e agentes escolares? Sim, mas espera, são pessoas que não sabem, mas querem aprender. É espetacular, é louvável. É louvável. Como nomear estas crianças e jovens, exato. Como perceber a diversidade do que é e como perceber, não é? Sim. Portanto, há essa necessidade nas escolas nas escolas e não só. Pronto, também não é só com os jovens que existe esta necessidade de perceber quem está ao nosso lado. Mas há essa necessidade. Portanto, se havia um documento que era dirigido às escolas e que já explicava conceitos básicos
E tudo isso era uma coisa que fazia falta, não é? Parece-me que é bastante óbvio que fazia falta. Mas pronto. É o medo continua a colher votos e a arrepiar caminho nestes avanços e... O medo é uma emoção muito forte e é uma emoção que nos faz agir imediatamente. Nós temos medo que entre aqui um urso e nós vamos nos já proteger contra o urso, nós vamos já esconder-nos, nós vamos já fugir, nós vamos já fingir-nos de mortos. Não é? O medo gera uma urgência. Ou um ataque, não é? No caso, às vezes Sim. a resposta é um Ou, ataque. às vezes, se não for um urso, não é? Se for uma pessoa que não faz mal a ninguém, se calhar mais vale atacar logo, não é? Do que fingir-te morto. Pois, Que é o que acontece muitas vezes. pois. Mas por ser uma emoção tão poderosa e que mexe connosco de uma forma tão imediata, é ótimo para manipular pessoas. É ótimo. E é usado, e agora estamos a viver tempos em que... O ódio colhe votos. Completamente, claro que sim. E ainda por cima depois da pandemia, porque há uma relação óbvia entre o crescimento deste tipo de política e os tempos em que as pessoas estiveram em casa e tiveram medo, e algumas pessoas tiveram realmente muito medo, e agora vê-se o medo como quando negam que está a acontecer alguma coisa. Esse negacionismo que surgiu nessa altura em relação a vacinas, em relação à ciência, em relação ao facto da Terra ser redonda, sei lá. Tudo isto vem de um medo, de vou negar aquilo que me mete medo, não é? E, Do que mete medo ou que se desconhece. E por ou aí que se vem. desconhece, mas o desconhecido é assustador, não é? Uhum. E neste momento nós conseguimos facilmente perceber o quanto algumas pessoas ficaram numa situação psicologicamente precária, não é? E desajustada. E tira-se partido disso, não é? Tira-se partido disso. De economicamente muitas pessoas não estarem bem, haver precariedade em várias gerações e, portanto, é minorias contra minorias. Eu sinto que sim. É assim que está a ser instigado. Eu sinto que sim. E tenho estado em contacto com muitas pessoas que dizem, porque eu durante a pandemia estive fechado em casa e percebi coisas, e percebem sempre, as coisas que percebem são sempre, enfim, conspirações. As pessoas estiveram paradas, assim se mais valia estarem a trabalhar realmente, porque há pessoas que quando têm tempo para si, pensam em conspirações. Há pessoas que quando têm tempo para si, olha, jardinam, fazem pão, estão com os filhos, cantam, dançam, outras entram em pânico. Estamos a falar também do espaço escolar, dos jovens, das crianças. Tem-se percebido em vários estudos que os jovens, os rapazes principalmente, há um grupo na idade de jovens que tem tendencialmente a ideia de votar na extrema-direita, um discurso misógino, homofóbico, transfóbico. Porquê é que achas que as ideias mais intolerantes, o ódio, está a colher tanto, e as ideias da extrema-direita em Portugal estão a colher tanta atenção por parte dos rapazes? E só não colhem da parte das raparigas, porque as raparigas são as vítimas desse tipo de discurso, não é? Exato. Portanto, se bem que algumas adoram. Também há, como algumas sabemos. adoram. Acho que se calhar também não demos muita importância ou atenção que os rapazes precisavam durante muito tempo. Isto agora ficou sério, não é? Mas acho que isso acontece. Acho que isso acontece. Mas eu também vejo muitos rapazes a fazer o movimento contrário. Agora juntaram-me, criaram um grupo do WhatsApp de rapazes muito jovens que se chamam Homens Feministas. E, que ainda assusta, não é? Essa sim, mas estão expressão ali, parece que assusta ainda muitos rapazes e homens, não é? Não, mas aquilo tem imenso movimento, porque partilham artigos e discutem os temas e não sei o quê. Então tu vês que também há muitos rapazes a querer aprender e acho que o que faz falta é esses jovens, esses rapazes perceberem qual é o seu lugar nessa sociedade em que as mulheres também procuram ter poder e visibilidade
que lhes foi tirado durante séculos. Então milhares de este anos. movimento reacionário dos rapazes, dos jovens, tem a ver também com uma certa perdição de não se encontrarem e de estarem perdidos nos valores? Eu acho que sim. O que é também, ser homem e que hoje em exemplos dia? é que eles têm que é de homens mais velhos que lhes mostrem caminhos diferentes do que é o machismo e do que é... Não há grandes E depois há exemplos. culturalmente... Culturalmente, tu abres, sei lá, crónicas de opinião e há... O machismo é evidente em todo o lado, tá? É assustador, a misoginia, não é? Que exemplos é que esses jovens têm diferentes daquilo? E depois, claro, há também, pronto, os influencers misóginos que estão imensamente na moda, mas modas há muitas, não é? Tu podes seguir aquela ou outra. Neste momento a diversidade é enorme também. Mas sim, sinto que faltam poucos exemplos embora existam bons exemplos de homens emancipados também, porque isto é uma descoberta mais ampla do que pode ser homem, ou do que pode ser uma masculinidade, do que pode ser lidar com uma mulher de outras formas. É também uma descoberta muito interessante, não é? E há muitos homens mesmo na comunicação social, artistas, que fazem essas descobertas e que as partilham, e eu acho isso super válido. É uma libertação também para os homens, essa Claro consciência. Claro que sim. Do que é ser feminista. Porque também é opressivo cumprir os papéis de género, no caso, o que é ser masculino, másculo, que papel cumpre na cama e fora dela, na sociedade. Eu tenho ouvido histórias incríveis de homens que agora se sentem à vontade, homens que conheço dia a dia, e outras que a Lara me partilha comigo, e nós vamos falando destes assuntos, de homens que dizem: eu deixei de fazer uma coisa que gostava quando era adolescente porque a certa altura me disseram que aquilo não era de homem, não era de menina, macho, era pois. de menina, e que agora têm desgosto, e agora chegam aos 40, aos 50 e dizem: porquê é que eu deixei de fazer uma coisa que eu gostava? São coisas de porque maricas. alguém me disse aquilo. São coisas de maricas. Ou de muitas vezes menina, ou ouve-se, do que for. E às vezes estamos a falar de coisas como um determinado desporto, não é? Como, sim, futebol era de homem, mas se calhar handball não era. Pronto, deixei o handball. Estás a ver este tipo de pensamentos? E as pessoas ficam com pena. E neste momento, como também há outros discursos sobre o que é que pode ser a masculinidade, há homens que também põem em causa, sim, realmente eu tomei decisões quando era mais jovem que me prejudicaram a mim porque eu achava que ser homem era outra coisa. Ao mesmo tempo, há um movimento expressivo, contrário, neoconservador, que reforça uma série de estereótipos de género. O que é que seria interessante fazer perante isto? O que é que seria importante fazer? Eu acho que o que seria importante fazer era cada pessoa procurar dentro de si o que é que quer realmente fazer. Isso é que era muito interessante. Que era, em vez de andarmos a ver o que é que este diz e o que é que o outro diz, que é ser homem ou ser mulher, ou quer ser o que é... A pessoa procurar e ter a coragem de dizer: não, eu gosto mesmo de passar o fim de semana, em vez de estar a ver futebol, gosto mesmo de fazer bolos. Opa, faz bolos, faz-te feliz fazer bolos, faz Sim. bolos. E não querer impor aos outros formas de ser e estar, e o que é mais ou menos válido. Eu neste momento acho que essas pessoas é ignorar. Eu já sofri muito a assistir a vídeos, a conversas, a escrita de gente que na verdade não merece a nossa atenção. A educação tem um papel aqui, não é? Dentro de casa e nas escolas, voltamos à base, não é? Claro. Claro que sim. E a poesia, a literatura, a cultura, tem um papel também. Tem. A poesia não chega a toda a gente, não é? Também, de certa forma, quer dizer, pode chegar a toda a gente, mas é preciso que as pessoas não tenham medo de abrir um livro ou de ler um poema ou o que quer que seja. Portanto, o seu poder também pode ser limitado. Por outro lado, eu não passo uma semana sem que alguém me envie uma mensagem pelo Instagram, etc., a dizer: olha, aquele teu poema fez-me pensar em qualquer coisa, ou mudou a minha maneira de ver isto ou aquilo. Ou seja, por um lado acho que o poder da poesia pode ser limitado,
comparando com, sei lá, com o poder que alguns influencers têm. Por outro lado, quando toca lá no fundo. E eu tenho visto isso pelas mensagens que recebo. Poesia anda por aí nas redes sociais também. Anda. E viraliza por vezes. É um bom vírus que anda por aí. Tu és pai, não é? Do Simão, de um jovem, não é? Que idade tem? Vai fazer 18. 18 anos. Que é espantoso. Idade de muitas mudanças. O que é que assistes também das inquietações que possas partilhar da geração dele? Não, é espantoso. Eu estou mesmo a viver um momento especial quando me apercebi que o meu filho ia fazer 18 anos. Eu vi tanta coisa. Quando comecei a minha transição, diziam que ele me ia rejeitar, que o ia prejudicar imenso. As pessoas dizem coisas horrorosas quando têm medo, mais uma vez, medo sabe de quê. E eu tenho tanto orgulho, eu olho para ele e ele tornou-se uma pessoa tão bonita e surpreendente, porque eu acho que há assim 3 idades, não é? A pessoa tem um bebê, e é um bebê, é aquela coisa querida, não sei o quê. E depois dedicamos uma série de anos a tentar moldar aquela pessoa para ela gostar de ler, que não resultou, ou para ela gostar de Legos, porque a gente gosta de Legos, ou para ela gostar de ir ver bailados e ópera e não sei o quê, ou para estudar mais, ou para estudar menos, ou para seguir. Sim, mesmo pessoas que levam a coisa com mais liberdade, e eu sinto que levei a educação do meu filho com mais liberdade. Há sempre essa tendência para que ele siga que tenha determinados gostos, ou que tenha pelo menos acesso a determinado tipo de cultura. E durante uns tempos eu sentia, se calhar estou a falhar nisto, porque realmente eu escrevo, o meu filho não gosta de ler, coisas assim, não é? Há esses momentos de falhança. E depois há uma outra idade em que nós, pelo menos aconteceu comigo, mas acho que não é generalizável a toda a gente, mas acho que muita gente se irá identificar, em que nós acalmamos um bocadinho e vamos descobrir que pessoa é aquela que está ali à nossa frente, porque ela já é um indivíduo. E vamos ter o prazer, e é um prazer enorme de conhecer a pessoa que ali está, e para a qual nós contribuímos, sim, mas não tanto quanto nós julgamos que contribuímos, porque há muita coisa que aquela pessoa não é só uma mistura de 2 genes, não sei o quê, do pai e da mãe, não sei o quê, como as pessoas às vezes tentam simplificar as coisas. Claro. Ela é um indivíduo, outro indivíduo. E muitas vezes demora muito tempo para os progenitores, para os chegarem a essa educadores chegarem a essa conclusão tão simples, mas que demora tempo, não é? Mas é um prazer, porque depois começas a olhar para aquela pessoa de uma outra forma, que é a de descobrir quem ela é e ter o prazer de a conhecer. E vocês tiveram e têm o prazer de se irem conhecendo de múltiplas maneiras e com as mudanças da adolescência, no caso do Simão, as tuas, as vossas. Falavas das inquietações que chegaste a ter porque os outros diziam. Sim. E na verdade eram apenas ruídos de fora. Como é que tem sido? E o que é que aquelas pessoas sabiam mais do que eu, ou do que o destino, ou do que quer que fosse, não é? Elas estavam, na verdade, a projetar os medos, os seus medos. Temos de ter cuidado com isso, com os medos que as pessoas projetam em cima de nós, não é? Ele tem descoberto também, não é? Como é que tem sido essa relação de mútua descoberta que toda a gente nos escuta há de sentir isto de outras maneiras, mas da vossa é interessante. Não sei, mas sinto que ele está numa idade em que já não tem medo de expressar algum carinho. Não, acho que chegou a uma idade em que, não sei, ele é muito carinhoso. Eu gosto muito. Que giro. Quem tem um adolescente em casa sente perto o que é que essa geração, as inquietações, os sonhos, as dúvidas dessa geração, não é? Mas também o que é que te mais maravilha nesta nova geração?
que não sentias na tua? É assim, cada geração é diferente, não é? Mas as pessoas adolescentes têm características muito semelhantes. É uma fase da vida que é marcada na adolescência. Nós, seja com a internet, seja sem internet, seja na Grécia Antiga, estamos a viver uma lenda pessoal. Nós somos os heróis da nossa história. Nós ainda não... não é? E dizemos disparados também, ou pensamos disparados, ou temos uma visão simplificada da vida. E o mundo está muito à nossa... nós somos o centro do mundo, não é? A lenda pessoal, não é? Então é fascinante, eu acho uma idade muito gira, e também não mostram tudo, e tem aquele medo, será que já perceberam que eu penso isto? Ou que a gente não percebe nada, né? Sei lá o que é que está na cabeça deles, não sei. Mas lembro-me de ter este tipo de sentimentos, e sei que outras pessoas tinham. E então acho que é uma idade muito especial, mas também é uma idade em que estamos muito permeáveis a manipulações, é uma idade em que também estamos... isto está tudo estudado, não é minha percepção, isto está estudado no desenvolvimento do adolescente e da adolescente. Há essa... na adolescência somos permeáveis a esse tipo de influências, é verdade. E também temos uma coisa que é interessante, mas que também se torna perigosa, que é uma noção do que é justo, ou do que é o bom e o mau, que é muito binária, de certa forma, e que é... Pronto, isso é... E que é desafiante, não é? Educar. É desafiante. É um assunto que inquieta quem é progenitor de uma criança, de um jovem, e nestes tempos debate-se com o que é educar bem um adolescente decente, um adulto equilibrado e com os valores certos, não é? É difícil, não é? É super difícil. Eu não faço nada. Não faço nada, é ótimo. Não, no sentido em que tens de dar espaço para a pessoa se descobrir, não é? O exemplo também funciona. Sim, não a forma como falas, às vezes basta a nossa presença e a maneira como nós falamos. Estamos sempre a transmitir mensagens, não é? Os miúdos e os adolescentes têm antenas e estão a apanhar do ar. Aquilo que tu dizes normalmente com naturalidade em casa vai ser visto como aquilo que é natural dizer-se, não é? Se um pai ou uma mãe diz algo, uma frase racista, etc., isso é visto como normal. Dizer aquilo é o normal. É assim, simplesmente. Às vezes basta o exemplo. Agora, eu também não sou um perito a educar jovens. Eu acho que temos de dar espaço, temos de estar disponíveis quando é necessário, porque vai ser necessário e é muitas vezes necessário um apoio especial, mas eu não sou... E haver atenção, pronto. Claro. Quero voltar à poesia. E se calhar convidava-te agora a leres um poema para mergulharmos um pouco... então vou ler um sobre a meia-idade, que eu sinto-me, estou assim no... eu disse que estava a sentir-me numa fase de Já te sentes mudança, assim? Não, está-te a totalmente. bater a idade? Tá. Então vá, lê e já falamos sobre isso. Mas está a bater, mas comigo há uma coisa que é muito complicada, que é as pessoas quando me veem, quando me conhecem, sentem quase sempre que eu sou muito mais novo do que sou, e isso também tem a ver, se calhar, com ter tido uma adolescência tardia, no sentido em que transitei de género, e isso obriga a uma segunda adolescência, e se calhar o meu aspecto não é de um homem de 46 anos, apesar de ser essa a minha idade. Não é? Verdade. Não é pouco. 46, mas eu já tive com pessoas em situações de trabalho até que acham que eu tenho 20 e tal. E que me tratam sério. Isso tem um lado bom e um lado mau, não é? E que quando eu digo a minha idade pensam que eu estou a gozar e ficam ainda um bocado, e depois veem que eu estou sério e dizem: a sério? Então vou ler um Olha, poema. a minha acontece-me também, como julgo que sabes. Estou sempre a pensar que tens 19? Não, nada disso. Mas a questão da idade também me está a bater, e também a forma como nos olham, não é? Porque esta questão, quando acham que somos eventualmente te acham mais novo e depois fazem aquela cara, tem várias camadas, não é? Que nos fazem sentir, bom, quem sou eu?
Sim, mas a idade também traz um reconhecimento para as outras pessoas de que somos pessoas que sabem o que estão a fazer, que somos pessoas que têm algum conhecimento da vida, Isso que é. são pessoas que exigem algum respeito, certo? Isso vem com a idade. E então, quando pensam que eu tenho 20 e tal, aquilo não é de todo um elogio para mim. Claro. Não é? Claro. Não é de todo um elogio. Claro. Eu no outro dia ia apanhar um autocarro e não reparei que aquele autocarro não ia fazer o percurso completo e ia parar já na próxima paragem. E estava quase vazio. E eu ia apagar o bilhete e o condutor disse: então pá, não vês que queres mesmo apanhar este? Mas falou-me assim como se eu tivesse 19 anos. E eu fiquei assim a olhar para ele a pensar: será que tratas todos os homens de 46 anos desta maneira? Pois, A força percebo. para mim. Percebo. Então vamos a esse Vamos ao poema poema. de meia-idade. Na meia-idade as noites são outras. Cinemas fecharam, cinemas abriram. É estranho como fui ganhando a forma de uma seta que trespassa o tempo. Estou nesta idade em que nos entalamos entre uma geração mais nova e outra mais velha que nós, e não nos distinguimos assim tanto nem de uma nem de outra. Num dia almoço ideais, noutro dói-me as costas. Mas acima de tudo há um bom tempero, um delicioso sabor em tudo, nesta idade em que vivemos sobretudo das escolhas que fizemos. Que maravilha. Há um bom tempero, não é? Adoro. Gosto. Num dia almoço ideais, noutro dói-me as costas. A história- Acontece, não acontece? Eu ideais tenho muitos. Mas estás a gostar da idade? sim, já de seres um quarentão instalado. É a melhor idade de sempre. Nunca fui tão feliz. Porquê? Fala-me disso. Demoraste muito até chegar à idade que te veste melhor? Tenho a certeza que a seguir vem outras ainda melhores. Não vou dizer Também que já gosto estou no disso, auge. Não gosto quero, disso. não quero achar que agora vai Gosto tudo a disso. descer. Gosto disso, estou a ver como espelho. Mas há uma confiança, não é? Que se sente a vários níveis. Que se assenta a vários níveis. E há uma coisa que eu adoro que é... imagina, estou numa situação desafiante qualquer, pode ser uma coisa de trabalho, etc. Mas eu consigo pensar em muitas outras situações tão difíceis ou mais difíceis e que eu superei. Eu tenho esse historial que me protege. É como ter ali tenho um background, não é? Que me protege. Porque eu sei que já passei por pior. E eu neste momento, quase tudo o que me acontece eu já passei por pior. Porque eu já tenho vida para trás. Pois. E tenho vida difícil para trás. E então esse olhar, perdeste o medo, esse olhar para trás, para esses momentos difíceis, trouxeram-te essa couraça, essa... Trazem-me e trazem a toda a gente. Eu acho mesmo que é um capital pessoal, é um capital humano importante, termos dificuldades que conseguimos resolver. E é importante em todas as idades, claro, mas nesta aqui já passei realmente por muita coisa. Não... Pronto. E há coisas que não passei e que não quero, mas vá lá. Mas acredito que conseguimos superar coisas difíceis. Então, crise da meia-idade não estás a viver? É crise no sentido positivo. Eu quando falo em crise, as crises são momentos ótimos. Então. Para mim são momentos ótimos. Porquê é que é uma crise? É a fase em que tu podes decidir ou que és confrontado com uma decisão de escolher um caminho ou outro. Isto é uma crise. E quem é que te diz a ti que não vais para um caminho melhor? É que às vezes muitas crises lançam-nos para coisas muito melhores. Então a crise é um momento muito especial em que, em vez de estares num caminho a direito que é sempre igual e que não traz grandes surpresas, aparece ali uma bifurcação ou se calhar até um cruzamento mais complexo em que ficas ali num dilema e tens de fazer escolhas, mas podes escolher uma coisa muito melhor e que não estás à espera. É doloroso, mas o resultado... É doloroso, mas o resultado pode ser ótimo. Pois. Então eu gosto de... E tens sentido isso sempre, não é? Crises? Não, as crises te trouxeram sempre coisas boas a seguir. As decisões sou eu que as tomo, não é? Portanto, pronto, faço escolhas e depois vivo com elas e se quiser mais tarde escolho outra coisa, quando é possível.
quero voltar à poesia que te interessa. Tudo é matéria para poesia, para ti? Sim. Totalmente. Sim. A poesia para ti já é também autobiográfica, mas é também o teu olhar para o mundo, não é? É sobretudo autobiográfica, sim. E é o meu olhar para o mundo, mas sempre a partir do meu lugar. E as coisas só me fazem sentido assim. Eu tenho... Pois, acho que não tenho poemas que não sejam feitos a partir de um lugar de dentro de mim para fora. Mas isso, eu sou uma pessoa introvertida que se farta. Há pouco tempo... Foi tão engraçado. Eu há pouco tempo comecei a ter aulas de canto porque foi um presente de aniversário ou de Natal da Laura. Umas 10 aulas de canto, uma coisa assim, já não sei quantas são. Estás a fazê-las? Sim, estou. Só que tu achas que eu comecei a cantar? Não. Eu Mas passo as aulas todas. Eu não sabia disto. Eu sou muito desafinado, sim. Olha, se cá não falamos agora. Ainda bem que temos assunto agora em primeira mão. Sim. E está a ser ótimo, não é? Uma professora deliciosa. E o que é que acontece? Eu sabia que falava para dentro, porque a Laura me tinha dito que a minha voz ia para dentro. Eu nunca tinha percebido que aspirava em vez de expirar. E então a professora de canto está a sublinhar isso. Ela fica até espantada o quão para dentro eu sou, e diz: tu és uma pessoa que até a tua voz é introvertida. E isso é engraçado, porque eu não tinha percebido que sou tão introvertido, que até a expressão, não é, a vocal também é para dentro, é tudo para dentro. É tão espantoso. A tua poesia também é para dentro. É para dentro, começa dentro, mas só o facto de escrevermos, passarmos para um papel, já é uma exteriorização, claro, não é, desse sentimento. Mas tu não tens mudado. Sinto não és o mesmo André que eu conheci há 7 anos. Muito mais afirmativo, ocupa o lugar, socialmente mais desenvolto, também por causa da experiência, porque importa dizer a quem nos escuta que tu vais a muitos lugares falar em público, subiste a palco várias vezes. Esse André está cada vez, a palavra eu não gosto, vai empoderado, não é? Confiante. Então, estou mais confiante, mas continuo a pessoa introvertida, no sentido em que eu preciso mesmo de estar comigo, eu preciso mesmo de estar para dentro. Eu agora estou aqui a falar contigo, e eu sei que daqui a umas horas vou estar muito cansado e que vou ficar a pensar e a remoer. A introversão também é isso, aliás, é isso, em termos psicológicos, tem a ver com o sítio onde vais buscar a tua energia. Então uma pessoa extrovertida, ou seja, não tem a ver com timidez, pode não ter a ver com timidez. E eu realmente não sou uma pessoa tímida, e até sinto que sou uma pessoa segura, apesar de ter vergonha, sei lá, tirar fotografias, ou assim, isso tenho um bocado. Mas depois fizeste ali umas fotos. Sim, mas é doloroso. É doloroso. Mas, então, uma pessoa extrovertida vai buscar energia aos outros, e quando está com outras pessoas a conversar sente-se muito mais energizada e bora para a frente, e quer estar mais tempo a conversar, ou não gosta de estar sozinha e prefere estar com outras pessoas. E uma pessoa extrovertida, mesmo que goste de estar com outras pessoas, porque também não é necessariamente essa a questão, vai recuperar energia na sua solidão, ou quando está consigo. Uma pessoa introvertida. Ou seja, mesmo que não seja uma pessoa tímida, mesmo que goste de falar em público, etc., vai precisar de estar consigo para retomar o centro. Eu sou assim também. Mas isto divide a humanidade em dois grupos grandes, não é? Por acaso já viste, em vez de dividirmos as pessoas entre pessoas, sei lá, estávamos há um bocadinho a falar de polarização, não é? Se calhar se olhássemos para as pessoas, olha, aquela pessoa é mais introvertida, esta é mais extrovertida, não causa tanto dano, não é? Porque as duas coisas são boas. Pois, e depois também há muitos cinzentos, não é? Sim, claro. Claro. Mas o mundo precisa desta dinâmica entre uns e outros, entre pessoas extrovertidas e introvertidas.
Interessante. Estou do teu lado. Eu assinalei aqui a frase do poeta brasileiro Ferreira Goulart: a arte existe porque a vida não basta. E eu pergunto-te, a poesia existe porque a vida não basta? Ui, estou a pensar se é isso ou se é porque a vida existe. Mas às vezes perdemos-nos na vida, eu acho que essa é uma questão, sem realmente sentir o momento. E a poesia é uma paragem faz uma paragem, obriga-nos a fazer uma paragem para pensar o que é que eu estou realmente a ver, o que é que eu estou realmente a sentir, o que é que eu quero transmitir, o que é que eu não quero transmitir, o que é que eu percebo em mim ou naquilo que estou a ver. E essa paragem realmente podemos nunca a fazer. Há pessoas que não a fazem, há pessoas que não param e que têm vidas incríveis a fazer isto e aquilo, mas não param para pensar realmente o que estão a sentir. E é um momento importante, eu acho que seja para escrever ou só simplesmente para percebermos que estamos vivos, é um momento importante. Que referências, que poetas mais te batem? Diz-me alguns nomes. Ai, pá, eu quando me fazem essa Eu questão, sim, mas isso é certamente, doloroso. ou vais descobrindo outros nomes só Vou para descobrindo. Eu vou dizer porque é que essa pergunta é sempre complicada e acho que esta resposta também é significativa. Porque ao longo da minha vida foram diferentes as coisas que me foram marcando as épocas. Imagina. Então, se eu agora falar do que estou a ler agora ou do que me diz mais neste momento, é como se estivesse a calar tudo aquilo que me marcou quando eu tinha 6, 7, 10 anos, 15, 20, 30. Então, se eu te Entendes? perguntar nomes recentes Olha, que andas a ler, que descobriste, não tem que ser novas vozes, mas que descobriste recentemente e que gostas. vou antes responder de outra maneira. Houve uma pessoa que marcou realmente, e que marcou e que sinto que marcou a minha poesia, que foi a Adília Lopes. Ai, também Totalmente. a mim, pois. E De que maneira? olha, mostrou-me que a poesia podia ser aquela. Há outras pessoas a fazer isso, mas que eu não conhecia na altura, e foi a primeira vez que vi poemas que usavam material que não era da poesia. Não era da poesia. E que eram diretos e crus e que não tinham um adjetivo à frente, ou que não precisavam, na verdade, quase nada do que a poesia supostamente vai buscar, mas que na verdade eram tão. Eu sentia tão intenso, dizia-me tanto. E houve uma altura em que eu, por razões da vida, andei a mostrar um apartamento. Pronto, eu tinha de estar no apartamento, algumas pessoas iam visitá-lo naquele dia para o. Eu contei isto da última vez, não? Não. No outro, Na outra então, conversa, não. Fiquei a pensar se já tinha contado, não gosto de me repetir. Então eu estava nesse apartamento um dia, 2 dias, já não me lembro quanto foi. Estava tudo vazio, estás a ver? Imagina um T4, assim, e durante aquele dia iam lá várias pessoas para ver se queriam arrendar, etc. E eu estava lá sozinho, chão de madeira, tudo vazio, paredes a ecoar, e eu só tinha comigo para me entreter a obra completa da Adília Lopes. E foi, sabes, quando tu guardas uma coisa que aconteceu há anos, mas que foi um sentimento tão bom, que é estar naquele sítio sentado, não havia cadeiras nem sofá nem coisa nenhuma, não havia nada, sentado no chão a ler aqueles poemas, e eu só queria que o tempo continuasse, sabes? Li o livro todo. Então aqueles poemas ficaram, para mim, na minha memória, estão ligados a uma casa vazia, a paredes brancas, a um chão de madeira, ao dia a correr e eu ali a ler sem parar. Que bom teres trazido a Adília Lopes para esta conversa. Obrigado. Imagino que muitas das pessoas que nos ouvem também gostam muito e continua, claro, viva nos seus poemas. Ia-te pedir para leres mais um. O que é que poderias ler agora de um poema teu? Olha, um pequenininho. Somos indivíduos soltos, como areia seca. Pessoas são pessoas. Para cada calcanhar, um Aquiles. Tão simples assim.
Somos indivíduos soltos. Eu agora tenho um áudio para tu ouvires e depois gostava que comentasses. Um áudio solto. Olá, André. Olá, Bernardo. Eu sou a Lisa. Eu conheci a escrita do André Tecedeiro antes de conhecer o André. Achava as palavras e as imagens que elas criavam ideias luminosas. E como, por exemplo, que quem encontra o caminho para a liberdade tenha a fortaleza de reviver o ponto de partida. Tenha a fortaleza de regressar 1000 vezes para guiar o próximo. Como tive e tenho o privilégio de conhecer o André, peguei neste verso em concreto, porque me ajuda a dizer o que sinto como ele é, para mim, uma pessoa que exprime liberdade e fortaleza. Para mim é também caloroso e divertido, mas pronto, isso é mais pessoal. O verso serve também para falar do seu percurso, o seu caminho para a liberdade, a fortaleza de reviver o ponto de partida, vezes sem conta, com fortaleza para guiar o próximo. E é nesta parte de guiar o próximo que eu também queria pegar neste verso, porque é o que ele faz ativamente na sua vida, na escrita, no teatro, nas intervenções, em toda a divulgação que ele faz, mesmo nas suas redes sociais. Ele aborda constantemente a diversidade, que é uma palavra que eu também uso bastante, e fala dela como sendo uma característica que enriquece toda a humanidade, todos nós. E por isso tem também um grande trabalho para a inclusão, pelo respeito por esta diversidade em diferentes meios, não é? Ele utiliza diferentes formas de comunicação, mas nomeadamente até no acesso aos cuidados de saúde. E André, sendo eu também médica, e numa altura em que vejo já algumas mudanças no sistema de saúde, mas sabendo que ainda temos um longo caminho a percorrer, pergunto-me, porque posso usar também não só as tuas ideias para as formações que nós hoje em dia trabalhamos, quais os aspectos que consideras importante serem incorporados na formação das pessoas profissionais de saúde que trabalhem, que integrem este conceito da diversidade? Que mensagem querias passar numa formação, por exemplo, sobre acesso aos cuidados de saúde para pessoas trans e género diverso? Bom resto de conversa, um abraço apertado, até sempre. Bom, acabamos de ouvir a médica ginecologista, obstetra e sexóloga Lisa Vicente. Que surpresa boa. Eu gosto muito da Lisa Vicente. E tem sido uma descoberta. É uma pessoa incrível. É mesmo bom tê-la conhecido. Pronto, e estou muito contente. Também. Foi uma boa surpresa agora. Que bom. E já veio aqui este podcast. Ela fala de várias coisas, nomeadamente seres fortaleza e de reviveres o ponto de partida vezes sem conta para seres fortaleza para outras pessoas. Como é que é viver isso? Regressar ao ponto de partida e ser fortaleza para os outros. Eu quando escrevi esse poema não estava a pensar em mim. Foi numa série de poemas sobre fugas de prisão e de situações em que as pessoas são privadas de liberdade, no geral. E há muitas pessoas que o fazem. Há muitas pessoas que depois de se libertarem pensam, agora é a minha vez de libertar outras pessoas. Agora, se a Lisa acha que eu faço isso, eu só fico muito feliz, porque é uma honra. Acho que estar nessa posição é uma honra, não é? Mas deixa-me lançar-te esta pergunta. Achas que de alguma maneira fazes isso? Libertaste de algumas muralhas e através do teu trabalho, da tua voz, ajudas a libertar outras pessoas? Eu sei que sim, mas eu também sei que
hum, houve outras pessoas que me libertaram a mim e que eu, às vezes basta o exemplo delas, basta olhar e ver que alguém, no meu caso, olha, por acaso é uma coisa que eu acho que muitas pessoas queer sentiram ou sentem, que é quem foi aquela pessoa que tu viste algures e que te disse que tu podias ser quem és. E às vezes basta isto, basta alguém existir, basta veres essa pessoa na rua de vez em quando e pensas, olha, realmente é possível ser assim, é possível ter uma vida normal e ser, sei lá, uma pessoa trans, uma pessoa não binária, ou seja o que for. E isso só já é incrível. E houve pessoas que fizeram, que foram esse, entre aspas, esse modelo, não é, de possibilidade para mim. E eu sei que também sou para outras pessoas, porque me o dizem e porque me apercebo disso. Mas pá, é horrível dizer isto, mas assim não faço mais do que a minha obrigação. Às vezes não estou sequer a fazer nada, estou só a existir e basta existir. Basta existir para sermos exemplo, por vezes, Sim. não é? Para seres exemplo, para Exato. outras pessoas perceberem que podem existir também como Claro. são. É por isso que é importante A visibilidade. a visibilidade, é importante haver palavras, é importante não escondermos certas palavras, claro, como dizíamos há bocado. E, Em certas claro, comunidades. nesse sentido, totalmente. Maravilha. E a Lisa lança a pergunta sobre o acesso aos cuidados de saúde. Apesar das mudanças positivas no sistema de saúde, a Lisa assinala que há um longo percurso a percorrer e pergunta quais os aspectos que consideras importantes de serem incorporados na formação das pessoas profissionais de saúde sobre estas questões da diversidade. Então, um dos aspectos faz-me impressão entre pessoas leigas que as pessoas tenham, por exemplo, tão pouco conhecimento do que são pessoas intersexo, por exemplo. E falas de profissionais de saúde. Profissionais de saúde também. E nós já tivemos o prazer enorme, eu e a Laura, de estar numa formação para profissionais de saúde, em que estava a Lisa, que agora também é formadora, e ela sempre foi uma pessoa influente nesta área. Quer explicar o que são pessoas intersexo, para quem nos escuta? Então, voltando um bocadinho atrás, nós somos ensinados na escola, em todo o lado, e muita gente, pronto, é só esse o conhecimento que tem. Somos ensinados que ou se é uma mulher ou um homem, ou se é um menino ou uma menina. E nisto aqui eu não estou a falar de pessoas trans, etc. A questão é, há uma diversidade para além dessas duas existências. Há toda uma diversidade de características sexuais que, quando estamos a aprender na escola isso, para não complicar, não se fala disso, não é? Não se fala desse aspecto, mas ele existe e ele é natural, ele é uma característica humana que sempre existiu. Ou seja, há pessoas que não são claramente um homem ou uma mulher, no sentido em que nós reconhecemos fisicamente essas características, biologicamente, mas que têm características que são, ora, mais ligadas, isto está maldito, porque na verdade as coisas nunca foram só duas, nunca foram. Tão binárias. Sim, mas porque é que isto é complicado também de falar? Porque, na verdade, um dos argumentos que surge mais quando se fala de questões de género, etc., é só há homens ou mulheres, só há pessoas XY ou pessoas XX, não é? E mesmo a nível cromossomático há muitas outras combinações, muitas. E mesmo pessoas, e temos percebido isso, mesmo pessoas ligadas à área da saúde não têm esse conhecimento. E atendem estas pessoas variadas, não é? E há um... Atendem, mas a coisa é mesmo complexa. É que durante muito tempo, quando alguém nascia com características que não eram facilmente identificáveis como masculinas ou femininas, ou que era uma conjugação diferente, o que acontecia é que essas pessoas eram operadas assim que nasciam. Chamava-se Fazia-se uma cirurgia de resignação sexual. A ideia era que toda a gente que existe no mundo seja facilmente reconhecida como um rapaz ou uma rapariga. Ou seja, essas pessoas sofriam uma mutilação genital à nascença. Supostamente com uma correção e que na verdade... Uma correção que não precisava de existir. Exatamente. Exato.
E às vezes podia haver Claro. malformação qualquer que influencie na saúde daquela pessoa, mas muitas vezes não havia razão para fazer aquela operação, a não ser querermos ter a manutenção desse mundo em que só existem homens e mulheres e em que facilmente, dividindo em dois, os homens podem estar num grau superior, não é? E as mulheres numa posição mais inferior. Porque é verdade, porque durante muito tempo foi assim. E muito recentemente saiu uma lei que proibia esse tipo de intervenções cirúrgicas, que são na verdade uma mutilação. E essa lei, por acaso, em vez de se falar disto e de se aproveitar o facto de haver essa lei, ter saído essa lei, para se falar desta questão das pessoas intersexo, o que é que aconteceu? Usou-se essa lei para criticar qualquer coisa como ideologia de género que não existe, etc. E foi isso que eu vi nos comentários, foi isso que eu vi nas opiniões nos jornais, foi isso que eu vi nas crónicas, foi isso que eu vi nas notícias. Eu não vou dizer que não houve ninguém a falar da questão das pessoas intersexo, mas na verdade não me estou a lembrar assim de muita coisa sobre isso. Ou seja, aproveitou-se esse ruído para trazer de novo as pessoas trans para o barulho e falar de ideologia de género e tudo mais. E não se falou do bem-estar daquelas crianças, bebés, que tinham acabado de nascer e que os pais nem sabiam defendê-las porque também não sabem nada sobre pessoas intersexo. E não sabiam dizer, não, eu não quero que o meu filho bebé seja operado. Que mensagem passarias, ou é importante passar nas formações a pessoas na área dos cuidados de saúde? Que estas coisas existem, que pessoas trans existem desde sempre, que pessoas intersexo existem, que nunca houve só homens e mulheres, que o mundo sempre foi muito mais rico do que isso. E não estou a falar do agora, não estou a falar do século XX, não estou a falar do século XXI, não estou a falar da Europa, é em todo o mundo. Em todo o mundo desde sempre. Sempre houve outros géneros. Sempre houve comunidades com 3, 4, 5, 6 géneros. E que isso é normal. Isso seria o normal. O que acontece é quando a Europa colonizou o mundo e levou as suas ideias e missionários e com as suas crenças, proibiu muitas vezes as manifestações dessas formas diversas de ser. Ao mesmo tempo, há uma boa notícia que surgiu o ano passado no verão, aliás falámos sobre isto, que são os rastreios do cancro do colo do útero passarem a incluir pessoas trans. Que foi também um drama, não é? Parece que é uma coisa... Um drama o quê? Nos comentários, nas redes sociais? Claro. Na prática significa que o que as pessoas comentavam era que... Isto é tão triste que eu até fico... Já há a ignorância de que há homens com útero, não é? E, não saberem que há não saberem que há homens com útero, essa ignorância, e depois o facto de acharem que essas pessoas não devem ter direito a esses cuidados de saúde e esse rastreio do cancro é o mesmo que dizer que não se importam que elas morram, ou que elas devem morrer, ou que não devem ser diagnosticadas a tempo de fazer um tratamento. E isso é tão horrível. Eu às vezes penso se as pessoas estão mesmo a perceber o que estão a dizer ou não. Esta medida protege vidas e sim, há homens trans com útero e têm de ser protegidos como todas as pessoas que têm útero. Fica a mensagem. Obrigado, André. E agora tenho mais um áudio. Mais um. É verdade, porque isto é Natal para ti. Estou encostada no sofá da sala da nossa casa a amar o nosso gato Cotão. O Cotão põe-se sempre na mesma almofada do sofá, por isso ela está toda amassada. E este novo hábito dá muito jeito para dar miminho ao gato, porque a almofada fica mesmo à altura da minha cara quando estou assim encostada. Então é só esticar o pescoço para encher o gato de mimo e enchermos o gato de mimo. É enchermos o nosso coração de quentinho. E às vezes, quando o André passa por aqui para ir para a sua secretária, eu digo, ainda não amaste o gato? E ele volta para trás e põe-se na posição em que eu estou, assim meio encostado, para dar miminho ao gato. E dar miminho ao gato é amar o gato. Eu e o André conhecemos-nos quando eu comecei a minha vida adulta e nós partilhamos a nossa casa e a nossa vida desde então há mais de uma década. A nossa casa é muito cheia e é muito pequenina.
Agora da sala estou a passar para o nosso corredor. À esquerda no corredor temos um póster que diz contra o fascismo e tem uma granada e da granada explode arco-íris. E à direita há uma pintura grande que foi pintada por mim e pelo André em cima de uma pintura que o próprio André já tinha construído. E há um móvel que ocupa a longitude do corredor onde nós arrumamos os sapatos e alguns livros também. Em cima desse móvel há vários objetos, mas há um em particular, que é uma latinha retangular. É esta. Quando eu conheci o André, ele já tinha latas para tudo. Umas guardava porque eram bonitas, outras porque eram muito antigas. Mas esta lata é especial para mim porque tem uma pintura na tampa. É uma reprodução de uma pintura, de uma criança com um ar sonhador que veste um fatinho de veludo vermelho e está sentada numa espécie de caverna. Mas essa caverna parece um cenário a imitar uma caverna. Quer dizer, agora que olho melhor, não é bem uma caverna, é mais uma cadeira de pedra. E esta reprodução desta pintura estava também na sala da casa da minha avó. E eu passei muitas horas a olhar para ela enquanto era criança. Essa casa já não existe, essa avó também já não existe, e essa reprodução já estava bem comida pelo sol, por isso deve ter ido para o lixo. Mas foi uma sorte encontrá-la na tampa desta latinha. É que através desta latinha estou cá em casa, mas estou lá com a minha avó, mas estou cá em casa outra vez, só que desta vez é com o André e ninguém está desaparecido. Apesar de termos uma diferença de idade tão grande, eu sei que nos teríamos dado muito bem se tivéssemos sido crianças ao mesmo tempo. Tenho um bocadinho de pena por não nos termos conhecido nessa altura, porque eu queria conhecer o André desde sempre. Imagino que tínhamos andado na mesma escola, na mesma creche, e depois a seguir na escola primária, e até se calhar tínhamos aprendido a escrever na mesma altura. A primeira palavra que eu aprendi a escrever na escola foi menino e a segunda foi menina. Se tivesse andado com ele, já ia começar a saber escrever sobre nós os dois logo aos 6 anos. Agora estou a caminho do nosso quarto. O André dorme do lado da porta e eu durmo do lado da janela, num colchão que é maior do que a base, porque uma vez nós estávamos às compras de um colchão novo. Pedimos ao Simão para medir o estrado. O Simão enganou-se a medir o estrado, comprámos o colchão maior do que devia ter sido. Mas depois até foi bom, porque agora temos muito mais espaço na cama. O nosso quarto está pintado de azul claro e tem umas grandes flores pintadas na parede que vão do chão até ao teto. Também tem algumas manchas de cor, algumas esculturas na parede e outras pinturas emolduradas. Tem mesmo muita coisa agora que estou a reparar no nosso quarto e a descrevê-lo. O André pintou estas flores gigantes numa época de exames em que eu não estava muito bem, estava bastante aflita. E então ele pintou para me alegrar. Depois, noutra época de exames, em que eu achei outra vez que ia chumbar, o André ofereceu-me uma t-shirt do Popas, da Rua Sésamo, que diz: "Sem chuva não há flores". E eu acho que o André oferece sempre cores quando as pessoas estão tristes, cores e também comida às cores. E o André cozinha muito bem, doces conventuais maravilhosamente, e o Bernardo sabe, porque já comeu várias vezes doces conventuais cozinhados pelo André. E aposto que o André ainda não disse isto. É mesmo maravilhoso, o André cozinha mesmo muito, muito bem. Agora estou a caminho do quarto onde nós guardamos a nossa roupa. Este quarto tem tudo o que possamos precisar. Caixas com fitas, canetas, livros bons para recortar, livros um bocado estranhos até. Tem desenhos do infantário do Simão, tem os nossos diários desde a infância até agora, tem as primeiras palavras que o Simão escreveu, tem autocolantes variados e tem uma série de coisas que só com uma boa dose de coragem é que vamos ver, porque são tão estimulantes da criatividade que não dá para passar aqui só 5 minutinhos. Partilhamos o armário das nossas roupas do dia-a-dia com as roupas da casa. O guarda-fato tem 3 zonas, a minha, aquela onde guardamos as roupas da casa e esta que estou a abrir agora, que é da roupa do André. Aqui está pendurada toda a roupa dele e ele é a pessoa mais arrumada da casa. O André tem muito pouca roupa e é intencional porque ele gosta de reduzir a sua escolha ao mínimo. A nossa casa está cheia de objetos estranhos, úteis, criativos, divertidos, cheia de pinturas e fotografias nas paredes,
Mas depois a roupa do André são 5 ou 6 t-shirts e estou a ver 3 pares de calças e uma mochila. Como o Bernardo me pediu para fazer uma pergunta ao André, e o André adora estar em casa, eu gostava de ouvir, ou de te ouvir, acerca das tuas memórias de infância relacionadas com a tua casa. E com as casas por onde passaste a infância, a adolescência. Sei que tens várias memórias relacionadas com o teu quarto, relacionadas com a mudança do quarto, e gostava de te ouvir um bocadinho sobre isso. E agora vou fechar a porta do armário, porque o gato, quando não está na almofada da sala, vem para dentro do armário e depois enche tudo de pelos. E esta é a nossa private joke, que agora é um bocadinho mais pública. O gato não gosta de sair do armário e nós não temos coragem de fazer outing a ninguém. Isto foi íntimo. Bom, intenso, houve aqui lágrimas e de parte a parte, na verdade. Acabámos de ouvir Laura Falésia, a companheira do André, minha amiga também, educadora sobre inclusão e diversidade, investigadora e doutoranda em gestão, autora do podcast Memória Futura, ouçam se não ouviram ainda, e que nos fez aqui uma incrível visita guiada à casa de ambos, partilhando alguns objetos e histórias das várias divisões desta morada. Acrescenta aqui várias camadas preciosas a esta conversa e lança uma questão maravilhosa no final, que convida o André a contar um pouco do seu passado a partir dos vários quartos que habitou. Que memórias ficaram desses vários quartos? É o que eu vou querer saber. Vamos ouvir a resposta do André na segunda parte desta conversa, onde haverá espaço para mais poesia, uma leitura de outro autor, vamos conhecer algumas das músicas que o acompanham e talvez, mais surpresas. O olhar dele, intimidade, tudo para ouvirem na segunda parte, disponível a partir da manhã deste sábado. Aguenta, coração, aguenta, André. Boas escutas. André, diz às pessoas para ouvirem a segunda parte com boas escutas. Vá. Então vá, ouçam a segunda parte e vejam como é que eu me safo desta. Isto está a ser intenso. Vejam, não escutem. É verdade, é verdade. Nós gostamos de coisas intensas. Boas escutas. Sete segundos é quanto basta para criar a primeira impressão e é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre, como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo. As sensações, os detalhes, as possibilidades. Ou como o instante em que vir pela primeira vez o DS7 Edition France, forjado na mais pura elegância francesa. Como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto, com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova Edition France em dsautomobile.pt. Bastam 7 segundos.